Começando nossa aula hoje. Bom dia para todo mundo. Vamos começar a nossa segunda-feira falando de ações coletivas. É exatamente a matéria que nós paramos na aula passada. E hoje a gente vai entrar especificamente nas ações coletivas, tá? Admitir a Luana. Bom, vamos começar. Bom, primeiramente vamos fazer uma retomada de conteúdo. Deixa eu passar o planejamento da nossa aula hoje. Hoje a nossa aula vai ser da seguinte forma. Nós vamos fazer uma retomada de conteúdo rápida para a gente poder lembrar algumas considerações das ações coletivas. Depois nós vamos entrar especificamente nas ações coletivas, na ação civil pública e na ação popular. Vamos estudar algumas características principais, claro que a gente vai falar dos principais pontos das ações, das respectivas ações. Antes, eu quero fazer algumas observações metodológicas em relação a essas ações, para que vocês evitem algumas situações em relação à ação coletiva e à ação civil, a ação civil pública e a ação popular. E aí depois a gente passa para estudar o procedimento dessas ações. E depois a gente faz aqui um estudo de caso, eu vou compartilhar com vocês aqui na tela um estudo de caso, para vocês verem quando acontece uma situação de duas ações coletivas estarem em andamento. Então, por exemplo, a Sara é promotora de justiça, juíza uma ação civil pública por um determinado problema envolvendo ou meio ambiente, ou patrimônio público, ou questões envolvendo improbidade administrativa, enfim, algum objeto da ação civil pública. E aí eu, como cidadã, paralelamente, sem saber que a Sara, como promotora de justiça, já fez uma ação civil pública para aquele problema específico, vou lá e faço a minha ação popular e elas ficam ali as duas em andamento. Observem que são ações distintas, não são ações idênticas. A minha é uma ação popular, a da Sara é uma ação civil pública, né, representando o Ministério Público. E como que ficaria o julgamento dessas ações? É um dos pontos mais cobrados em relação a essa tramitação conjunta de ações coletivas com ações individuais, e a gente tem que sanar essas questões. Também vamos falar um pouquinho hoje, por serem ações coletivas, qual seria o efeito das sentenças? Quem que essas sentenças atingem? Então, eu ajuizo uma ação para proteger uma coletividade de pessoas. E suponhamos que tenhamos uma condenação em danos materiais que foram causados por um ato lesivo. Para quem vai essa indenização? Se os beneficiários é uma coletividade de pessoas. Então, são muitos pontos. A questão da coisa julgada, o que faz coisa julgada formal, o que faz coisa julgada material. Ah, professora, mas eu não lembro nem o que é coisa julgada formal e material. Não tem problema não, a gente volta aqui, volta no conteúdo lá de coisa julgada, para a gente poder entender a diferença. Quando uma ação coletiva ela é julgada improcedente por insuficiência de provas, isso existe algum tratamento diferenciado do que a gente já está acostumado em relação às ações normais? Enfim, são muitas questões aqui que nós temos que falar em relação às ações coletivas, e nós vamos começar primeiro fazendo essa retomada de conteúdo. No final da aula passada, nós começamos a estudar as ações coletivas. E aí nós estudamos as questões gerais do que seria uma ação coletiva, ou seja, o que caracteriza uma ação como sendo coletiva? Seria o número de pessoas que ajuizam a ação, ou contra quem essa ação ela é ajuizada, ou seria o objeto dela, que é a defesa de uma coletividade de pessoas? A questão é o que caracteriza uma ação como sendo coletiva. E aí nós vimos o seguinte: o que caracteriza uma ação como sendo coletiva não é isoladamente um número grande de pessoas no polo ativo, ou seja, todos nós aqui estamos ajuizando uma ação para defender os nossos interesses. Isso não é uma ação coletiva, pelo menos a princípio não. Aqui nós teríamos uma ação para defender os nossos interesses individuais, mas em uma única ação, com a formação de um litisconsórcio ativo facultativo. Por quê? Porque tanto uma pessoa só dessa sala, ou só eu, ou um pequeno grupo, ou vários grupos aqui, poderiam ajuizar as suas ações. Ou seja, não há uma obrigatoriedade de formação de litisconsórcio ativo aqui. Então, não seria necessário. Aliás, para vocês que estudam aí o processo civil, a regra é que o litisconsórcio não seja obrigatório.
Nós temos raras exceções no direito processual em que o litisconsórcio é obrigatório. Mais de 90% das situações, o litisconsórcio ele vai ser facultativo, ou seja, uma única pessoa vai poder ajuizar uma ação, como um grupo de pessoas vão poder ajuizar essa ação de uma forma conjunta. Então, nós temos raras exceções. Um grande exemplo é quando a própria lei prevê que cônjuges e companheiros devem ajuizar ações de forma conjunta envolvendo questões reais imobiliárias. Por exemplo, uma ação reivindicatória ou uma ação de uso capião, que se discute a propriedade, uma ação real imobiliária, e aí nós teríamos uma obrigatoriedade de ter as duas pessoas no polo ativo ou no polo passivo dessa ação. Uma outra exceção de litisconsórcio necessário, obrigatório, nós vamos ver hoje, que é em relação à ação popular. A ação popular, a própria lei prevê a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo necessário. Ou seja, na ação popular, a lei da ação popular prevê que todas as pessoas envolvidas naquela determinada questão que vocês estão discutindo aí, na ação popular, devam ser citadas para essa ação. Ah, professor, não sei nem quem é. A lei dá saída para isso. Professor, não sei nem onde está. Eu sei que está envolvido. A lei dá saída para isso, tá? Então, a ação popular é uma das poucas ações que a lei exige a formação do litisconsórcio passivo necessário. Bom, então nós vimos que é o objeto que vai caracterizar uma ação como sendo coletiva. Então, uma única pessoa, ela tem legitimidade para ajuizar uma ação, para defender interesses de uma coletividade. E quando eu falo de uma única pessoa, isso pode ser tanto pessoas jurídicas de direito público, pode ser tanto órgãos, como pode ser também cidadãos como nós. Isso nós chamamos de controle judicial também, de atos da administração pública e de atos de particulares que causam lesão a um determinado interesse público. O grande exemplo que nós temos das ações coletivas é em relação a danos ao meio ambiente. É claro que isso se estende a vários objetos, a gente tem aí, até no material de vocês, tem o que pode ser objeto dessas ações coletivas, mas um grande número de ações hoje coletivas gira em torno aí de questões envolvendo consumidor, questões envolvendo a proteção ambiental e questões envolvendo a questão de improbidade administrativa, tá? Bom, em relação à ação civil, vamos falar da primeira ação, nossa primeira ação coletiva, a ação civil pública. A ação civil pública é uma das principais modalidades de ação coletiva. Então, nós temos aqui uma ação coletiva, ações coletivas é gênero, e nós temos várias espécies de ação coletiva. E uma das principais ações coletivas é a ação civil pública. Então, nós temos uma determinada ação, que se chama ação civil pública, que é colocada à disposição de pessoas específicas, ou seja, existe um rol de legitimados para ajuizar uma ação civil pública, e esse rol está previsto em uma lei própria, que é a lei da ação civil pública. Então, existe a lei da ACP, a lei da ação civil pública. Essa lei, para quem está fazendo as anotações, é a lei 7347/85. É a lei 7.347 de 1985. Essa é a lei da ação civil pública. Então, a ação civil pública, ela tem uma lei própria, ela tem uma lei especial, e o ajuizamento da ação civil pública vai seguir todos os procedimentos, todas as questões previstas na lei própria. A gente usa o Código de Processo Civil de forma subsidiária em caso de omissão da lei da ACP. Quando a gente fala da ação civil pública, geralmente a gente usa a sigla, as iniciais dela, que é a ACP, Ação Civil Pública. Então, nós temos aí uma ação muito específica, um instrumento processual, que é colocado à disposição de pessoas específicas previstas no artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública, ou seja, quem pode ajuizar a ação civil pública? Apenas aquelas pessoas elencadas no artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública. Quem são essas pessoas? Vou dizer para vocês agora.
Já vamos nos excluir. Pessoas físicas não têm legitimidade por si só. Eu, Mari, a Malu, a Maria Clara, o Mazon, a Isabela, a Amanda, a Ana Clara, nós, pessoas físicas, por si só, não temos legitimidade para nosso nome ajuizar uma ação civil pública. Então, excluam já pessoas físicas. Ah, eu quero ajuizar uma ação civil pública porque está tendo uma poluição numa área que eu conheço aí. Não, a ação civil pública você não vai poder ajuizar. Quem pode ajuizar essa ação civil pública? Ministério Público, os entes da federação, estados, municípios, Distrito Federal, União. A Defensoria Pública pode ajuizar a ação civil pública. Façam um asteriscozinho se vocês estiverem anotando. A Defensoria Pública pode ajuizar a ação civil pública. Por que eu estou falando isso? Porque eu já vi 3 vezes isso cair em exame de ordem. A Defensoria Pública tem legitimidade para ajuizar a ação civil pública. Quem mais? Associações podem ajuizar a ação civil pública? Podem. Só que a lei traz 2 ressalvas. Desde que essa associação esteja constituída há pelo menos 1 ano, ou seja, se vocês acabaram de abrir uma associação, tem 2 meses, e vocês querem ajuizar uma ação civil pública, dificilmente vocês vão conseguir, porque apenas associações constituídas há mais de 1 ano. Porque toda associação tem um registro, toda associação tem um estatuto. E vai ser observada a data da sua criação. Vocês vão ter que apresentar o estatuto, vocês vão ter que apresentar todos os documentos de constituição daquela associação e vai ser verificada há quanto tempo aquela associação existe. Então, associações têm legitimidade para ajuizar a ação civil pública? Tem. Mas tem algumas restrições e algumas ressalvas em relação às associações. A primeira delas, a associação ela deve estar constituída há pelo menos 1 ano. E a segunda condição, desde que o estatuto, o documento que constitui a associação, e geralmente é um estatuto social que cria, um estatuto que cria aquela associação, é como se fosse a lei da associação, a lei interna. Ela tem que prever, dentro do seu objeto de atuação, a possibilidade de ajuizar ações coletivas para a defesa dos objetos, dos interesses da ação civil pública, ou seja, da proteção ambiental, da proteção do patrimônio histórico, paisagístico, turístico, questões envolvendo improbidade administrativa, tudo aquilo que é previsto como possibilidade para se ajuizar uma ação civil pública. Então, observem que são 2 requisitos muito importantes que a gente tem que lembrar. O primeiro deles, a data de constituição da associação, ela tem que estar constituída há pelo menos 1 ano. O segundo ponto, que esteja previsto em seu estatuto essa possibilidade de fazer a defesa em juízo desses interesses da coletividade. Isso também vai ser observado pelo juiz quando ele recebe aquela ação civil pública. Ele observa, não, tem uma associação aqui ajuizando uma ACP, eu vou verificar aqui essas duas condições que a lei da ação civil pública coloca para que uma associação tenha legitimidade ativa para ajuizar uma ação civil pública. E até puxa aqui um ponto que é muito interessante, muito importante, por quê? Vocês, como profissionais da área do direito, independente, como eu sempre digo, da posição que vocês estejam, por exemplo, eu acabei de citar um exemplo aqui, que vocês analisarão na condição de juízes, que vocês vão ter que verificar na condição de advogados, até para poder fazerem essa ação civil pública representando a associação. Mas um ponto é que vocês não serão, para quem escolher a carreira da advocacia, vocês não serão contratados, às vezes, apenas para atuar judicialmente. Esse serviço administrativo, ele é muito comum. Então, pode ser extrajudicial. Pode ser que vocês sejam procurados, e isso pode acontecer, sim. Uma pessoa vira para vocês e fala assim, eu quero criar uma associação. Eu quero criar um instituto. Eu quero criar uma associação. E quero te contratar como advogado para você me ajudar na criação dessa associação. Então, você vai ter que pegar lá toda a legislação, vai ter que olhar o que é necessário. Geralmente, o Código Civil traz tudo o que é necessário para se criar uma associação. A gente sabe lá quais são os requisitos, a criação, a ata, que tem que ser registrada em cartório, a nomeação dos dirigentes da associação, mas vocês vão ver lá um ponto
em que há necessidade de vocês fazerem o estatuto dessa associação. Então, vocês podem um dia serem contratados, ou nem contratados, um dia vocês queiram criar uma própria associação de vocês, um instituto, por exemplo, e aí vocês vão ter que fazer um estatuto. Quando vocês estiverem escrevendo esse estatuto, criando lá a associação de vocês, não se esqueçam de colocar dentre as competências da associação a defesa, a possibilidade de realizar a defesa em juízo do objeto da ação civil pública, porque vai depender de vocês. Então, porque vocês podem muito bem ser contratados para criar uma associação, aí vai lá e faz um estatuto e não coloca essa possibilidade de fazer essa defesa da coletividade em juízo. E aí, no dia a associação, depois de um ano, quer ajuizar a ação, e aí vai chegar com aquela... vai travar ali no judiciário, o juiz vai falar, você não tem aqui essa previsão no estatuto, aí vão culpar os advogados, mas eu não sabia, foi meu advogado que fez, minha advogada que fez. Então, muito cuidado com isso, se vocês forem criar um estatuto de uma associação, não esquecer de colocar essa possibilidade de fazer a defesa da coletividade em juízo, e especificar o que é interesse da ação civil pública, tá? A Lei 7347 de 85 traz especificamente o que tem que conter nesse estatuto da associação. Pegar aqui um entendimento jurisprudencial do STJ. Não é nada vinculante, não é nada que obrigue, mas existe um entendimento do STJ que a gente precisa tratar aqui, porque vocês podem se deparar com essa questão na prática. Já aconteceu dos tribunais dispensarem esse requisito de não haver essa previsão específica no estatuto, tá? Então, professor, esses dias eu estava lendo, por exemplo, eu estava lendo que o juiz dispensou essa obrigatoriedade de conter no estatuto essa previsão, porque por lei as associações já podem. Aí tem toda uma discussão que vocês já conhecem dentro do direito. Eu preciso falar para vocês que existe sim. Existem muitas jurisprudências que autorizam associações a fazerem ação civil pública, mesmo que não tenham em seus estatutos. É claro que a gente tem uma previsão na lei que existe essa obrigatoriedade, isso a gente tem que saber até para fins de prova, mas para fins práticos, e vocês estão com o pé na prática, vocês precisam saber que, caso uma associação os procure para fazer uma ação civil pública em seu nome, no nome da associação, e vocês peguem o estatuto e não conseguem verificar nada em termos de interesse coletivo, existem precedentes, existe jurisprudência que tem dado certo aí se fazer a ação civil pública mesmo sem essa previsão, tá? Então, é só mesmo para atualizá-los em relação à jurisprudência atual e à prática, porque às vezes vocês deixam de fazer uma ação civil pública porque não tem essa previsão e não olham na jurisprudência e aí fica aquele negócio assim, nossa, mas depois vê, nossa, mas eu já vi aqui que pode, tal, e às vezes perde alguma oportunidade de fazer. É isso, é só para chamar a atenção para esse ponto. Bom, o que é objeto de uma ação civil pública? Então, conhecido, vocês viram que em nenhum momento eu falei pessoas físicas, né? Eu falei Ministério Público, eu falei do município, dos estados, da União, do Distrito Federal, falei da Defensoria Pública, falei das associações respeitadas essas condições, mas não falei de pessoas físicas. Então, pessoas físicas não podem ajuizar ação civil pública. A ação civil pública, não. A ação popular, sim. A ação civil pública, não. Tá bom? O que é objeto de uma ação civil pública? O que pode ser objeto dessa ação civil pública? Bom, os interesses defendidos, eles estão previstos na lei da ação civil pública. Então, fica muito claro. A proteção do meio ambiente, a proteção do meio ambiente, então, nós temos aqui, a proteção do meio ambiente, os direitos do consumidor, defesa de patrimônio histórico, patrimônio público, paisagístico, turístico, esses bens que foram tombados, questões não tem expresso, mas a jurisprudência já se consolidou nesse sentido, questões envolvendo discussão de improbidade administrativa. Por exemplo, o Ministério Público quer ajuizar uma ação civil pública e quer colocar como objeto um problema envolvendo improbidade administrativa. É possível.
A improbidade administrativa, ela pode ser objeto de ação civil pública, para quem está fazendo as anotações. Hoje nós temos muitas anotações aqui. Para quem está fazendo as anotações, não deixem de fazer, ou então, quando forem assistir essa aula novamente, não deixem de fazer essas anotações. A improbidade administrativa, ela pode ser objeto de ação civil pública, tá? Infrações à ordem econômica, por exemplo, problemas urbanísticos podem ser discutidos, a dignidade de grupos étnicos, religiosos, raciais, se essas pessoas entenderem, se o Ministério verifica que está acontecendo uma violação à dignidade desses grupos, o Ministério Público pode ajuizar uma ação civil pública. Agora, existem questões, então vejam, vamos lembrar, consumidor, meio ambiente, defesa do patrimônio público, histórico, paisagístico, turístico, questões de violação à ordem econômica, por exemplo, a improbidade administrativa pode ser objeto de ação civil pública, questões urbanísticas, acho que já falei, violações da dignidade de grupos étnicos, raciais, religiosos, podem ser objeto de ação civil pública. Enfim, esses são aqui os principais interesses tutelados por uma ação civil pública. Então, houve uma violação ao meio ambiente de uma forma geral, uma poluição, por exemplo, o Ministério Público está legitimado a fazer, e os demais entes, a fazer uma ação civil pública. Houve violação, problemas de improbidade, houve violação do patrimônio público, o Ministério Público está autorizado a fazer uma ação civil pública. Questões envolvendo direito urbanístico, a questão das cidades, está tendo um problema para a população. O Ministério Público pode fazer a ação civil pública. Defesa da ordem econômica, o Ministério Público pode fazer a ação civil pública. Danos ao consumidor, o Ministério Público pode fazer a ação civil pública. Aqui a gente tem que puxar um ponto muito importante, porque a gente tem que saber separar muito bem o que é interesse coletivo, o que é interesse individual. E o Ministério Público, ele tem legitimidade para atuar na defesa de interesses individuais? Tem. Prestem bem atenção nisso que eu vou falar agora, porque isso dá uma discussão muito grande, principalmente na prática, porque existe uma linha muito, muito tênue entre a atuação do Ministério Público na defesa de interesses individuais, desde que não viole o exercício da advocacia. Como que seria essa divisão aqui? Vou pegar um exemplo. Vamos supor que a Áurea, ela está com problema no celular dela. Ela tem um problema no celular, ela tenta resolver, não consegue resolver, vai lá, volta na loja, devolve, fica 1000 dias com o telefone dela, devolve para ela, fica aquela confusão que resolve, não resolve, resolve, não resolve. Aí, de repente, ela vai lá e procura o Ministério Público e vira e fala assim, olha, o celular está com problema. Existe o Ministério Público do Consumidor. Ela vai lá no Ministério Público e fala, meu celular está com problema, eu já fiz todas as reclamações, foi para essa assistência, fez cumprir tudo que tinha que cumprir, já tem um ano que esse negócio está com problema, ninguém resolve nada. Ela vai lá e faz isso. O que acontece? O Ministério, por mais que apareça consumidor, promotor e promotora de justiça, o Ministério Público, de uma forma geral, ele não vai poder ajuizar uma única ação para defender o interesse da Áurea para ela receber uma indenização. Isso aí é um dano patrimonial individual. Como que funciona a atuação do Ministério Público na defesa do consumidor? Suponhamos que a Áurea tem um problema no celular, registrou lá, tem um termo de registro de atendimento lá no Ministério Público, ele não vai já fazer essa ação, porque ele precisa ver se isso é um problema individual ou é um problema coletivo. De repente, o Ministério Público toma conhecimento que a Sara também está tendo problema com o mesmo telefone. De repente, lá em outra cidade, toma-se conhecimento que alguns telefones da mesma marca estão explodindo, pegando fogo na orelha do povo. E aí, vão juntando informações, então é feito um procedimento administrativo para investigar se isso é um dano coletivo ou se isso é um dano individual. Suponhamos que fique comprovado que isso é um dano coletivo, ou seja, é um defeito de fábrica. Nesse caso especificamente, o Ministério Público tem legitimidade para fazer a defesa do consumidor em juízo.
Suponhamos que seja lançado no mercado de consumo um brinquedo, um determinado brinquedo, que está causando acidentes com as crianças. E essas crianças estão usando esse brinquedo e não é só um caso isolado, são vários casos. Então, teve criança que sofreu algum dano, que se machucou, enfim, tá lá. E o negócio está no mercado de consumo e as pessoas estão vendo que aquele brinquedo ali está dando problema, está dando ruim o negócio. O Ministério Público tem legitimidade para ajuizar uma ação civil pública contra a empresa que fabricou o brinquedo, pedir a reparação de danos, especificamente, e pedir para retirar do mercado de consumo. Então, observem que o Ministério Público pode tutelar direitos individuais? Pode, mas ele só pode tutelar direitos individuais homogêneos. Direitos individuais homogêneos. O que significa isso? Parte-se de um caso, de 2, de 3, de 4, mas a sentença não beneficia apenas uma coletividade de pessoas, ou apenas uma única pessoa, mas a sentença vai beneficiar aquela pessoa, mais uma coletividade de pessoas que às vezes nem está sabendo que está sofrendo com o problema. Isso acontece muito com aquelas questões de substituição de peças de veículo. Suponhamos que uma pessoa aí vou pegar o caso da Peugeot, há uns anos atrás, um problema no cinto de segurança. Deu um problema no cinto de segurança, gente. Teve um acidente, uma pessoa morreu. Então, nesse caso específico, teve morte. Ninguém, a princípio, vai imaginar que aquela morte, assim, o acidente aconteceria. Mas a morte, especificamente, ela foi causada em razão de um problema no cinto de segurança. Talvez, não dá para especificar, mas talvez, se não tivesse esse problema, o que foi feito na época, as investigações, talvez a morte não teria acontecido. O acidente, sim, os danos, sim, mas talvez a morte poderia ter sido evitada. Foi feita uma investigação muito aprofundada, claro que nas questões criminais também, mas de forma civil também. Foi feita uma investigação do Ministério Público muito apurada e foi verificado que isso era um defeito de fábrica e que vários veículos era na época, depois tem até que verificar, mas eu acho que, se eu não me engano, era aquele 200, eu não sei se é o 208, é o que tem o tetinho de vidro. Bem no início, quando ele saiu. E aí a Peugeot foi correndo lá para fazer o recall, com a ação já civil pública colocada ali com liminar para imediatamente convocar todas as pessoas que adquiriram o veículo no período tal a tal, para que comparecessem o mais rápido possível na concessionária para fazer a troca de uma determinada peça ali envolvendo o cinto de segurança. Observem que houve um dano individual? Houve, mas a sentença vai beneficiar também, além desse individual, uma coletividade de pessoas. Então, isso é de interesse individual homogêneo. É aquele interesse que vai para o individual, até parte-se de um caso, mas além daquele caso, beneficia por trás ali toda uma coletividade de pessoas. Então, não é só um interesse individual. Então, quando a gente pensa assim, tutela dos interesses individuais pelo Ministério Público, a gente pensa em quê? O Ministério Público ele tem legitimidade para tutelar interesses individuais homogêneos, que é esse que eu acabei de explicar, ou seja, são interesses individuais, mas que a sentença, além de beneficiar um caso ou dois, ou casos pontuais, beneficia uma coletividade de pessoas. Na aula passada, eu dei um exemplo de uma pílula anticoncepcional de farinha. A pílula anticoncepcional foi jogada no mercado de consumo. Várias mulheres engravidaram. Algumas entenderam, não, já engravidei, tá bom. Outras, não, eu não queria estar grávida nesse momento. O Ministério Público fez uma investigação e viu que a pílula tinha farinha na composição. Quando descobriu, observem que mesmo que uma gestante chegue no promotor de justiça e apresente a situação, e ele vai lá e tutela o interesse dela, pede até indenização, ele só pode fazer isso. Por quê? Porque essa sentença, além de beneficiá-la especificamente, vai determinar a retirada imediata do mercado de consumo todo o arsenal aí, não vou arsenal que é de guerra, mas assim, todo aquele conjunto de medicamentos que estão disponíveis no mercado de consumo. Então, uma coletividade de mulheres vão ser beneficiadas com essa sentença, e às vezes não estão nem sabendo, né, que estão tomando uma pílula anticoncepcional de farinha. Enfim, então a tutela dos interesses individuais feita pelo Ministério Público, ela pode ser feita, mas existem algumas limitações. Primeiro, o Ministério Público tem legitimidade para tutelar interesses individuais homogêneos na ação civil pública. Ah, que ação é essa?
que o Ministério Público ajuiza para tutelar interesses individuais homogêneos, a ação civil pública. Outros interesses individuais podem ser tutelados? Sim. Se vocês fizerem a leitura do artigo 127 da Constituição Federal, vocês vão ver a possibilidade e a legitimidade do Ministério Público tutelar interesses individuais indisponíveis. Isso não é agora uma coletividade de pessoas. Pode ser que seja, mas nós temos casos aqui de que não é. Então, suponhamos que o Rodrigo, ele precise de um determinado medicamento de alto custo, e esse medicamento não está sendo fornecido pela rede pública de saúde, ou seja, só o Rodrigo toma esse medicamento, não é uma coletividade de pessoas, e ele precisa desse medicamento. E vai lá e não tem, é negado, ou então não tem, ou então é negado para ele esse determinado medicamento. Ele pode ir no Ministério Público, mesmo que seja só o caso dele, para um medicamento, e se tiver listado nas listas, né? Se tiver previsão nas listas das secretarias, da Anvisa, enfim, geralmente elas repetem. Se tiver previsão, por exemplo, na lista, o Ministério Público pode impetrar um mandado de segurança para que seja fornecido esse medicamento para o Rodrigo. Observe que não tem uma coletividade de pessoas aqui. Por quê? Porque é interesse individual indisponível, ou seja, defesa da saúde, defesa da educação. Suponhamos que a Débora, ela queira, tá correndo aí atrás de uma vaga numa escola para tratamento especial para crianças com autismo, por exemplo. E ela precisa de uma vaga urgente aí, tá correndo atrás de uma vaga para essa criança. E não consegue, vai, não consegue, não tem, tem aquela luta toda. E ela sabe que tem. Aí ela vai lá no Ministério Público, conta o fato, o Ministério Público verifica isso que é questão de educação. O Ministério Público tem legitimidade para defender o interesse especificamente individual dessa criança em juízo. Ah, mas não tem coletividade de pessoas. Não, não tem. Mas aqui é porque são interesses individuais indisponíveis. Isso é saúde, isso é educação, vida, esses direitos fundamentais. Isso o Ministério Público tem legitimidade para fazer também de forma individual. O que não pode? Já vou aí, Sara, com a sua mãozinha. A Sara, igual eu falei para vocês, a Sara comprou o carro está dando defeito. Não é um problema de série, não é uma sentença que vai atingir uma coletividade, é um problema patrimonial, não é nem questão de saúde, não é nem questão de educação, enfim, é indenização. Ela vai lá no Ministério Público e pede para o Ministério Público ajuizar uma ação. Geralmente não fazem. Por quê? Porque é interesse patrimonial e individual, só. Não tem nenhum interesse indisponível envolvido. Quando o Ministério Público começa a atuar demais nessas questões individuais patrimoniais, que não tem essa previsão legal, o que vai acontecer? Uma briga com a OAB. É isso que a treta vai começar a armar, porque a OAB vai falar que o Ministério Público está tirando, tem aquelas coisas que você já conhece. Fala, Sara. Professora, minha dúvida é um pouquinho atrasada, porque surgiu depois. Pode falar. A senhora falou que pessoa física não pode ser sujeito ativo na relação processual, certo? Na ação civil Na pública. ACP. Na ACP. Mas pode ser passivo? Pode. O mau cheiro de Anápolis. Quem? O mau cheiro aqui em Anápolis. Eu não falei para você do Portume. Mas era pessoa física, não é um frigorífico, um negócio assim? Não, era uma pessoa física. Era uma pessoa tá. que estava praticando uns atos de poluição. Eu posso praticar um ato de poluição, por exemplo, um fazendeiro. Tocou fogo na área. Tem uma área, vai lá e faço uma poluição na minha área, eu sou a pessoa física responsável. Então, quem pode ser réu? Pessoa física, pessoa jurídica, pública, privada. Existe muita ação civil pública contra o poder público, existe ação civil pública contra empresas, existe ação civil pública contra pessoas físicas. Então, existe ação civil pública do quanto é lado. O que não pode, a nossa restrição maior é em relação à legitimidade ativa, tá bom? Tá certo. Obrigado. Nada. Então, vamos continuar aqui. Povo, para quem está anotando, qual que é agora o objeto? Qual que é o objeto da ACP, da Ação Civil Pública? Interesses difusos, interesses coletivos
interesses coletivos e interesses individuais homogêneos. Então, o que pode ser tutelado pela ação civil pública? É a única ação coletiva que tutela os três: os interesses difusos, os interesses coletivos e os interesses individuais homogêneos. É a única ação coletiva que tutela os três interesses: o difuso, o coletivo e o individual homogêneo. Pode, nesse exato momento, estar acontecendo uma confusão na cabeça de vocês. Isso pode acontecer. Porque como assim coletivo, interesse coletivo? Coletivo, a gente está falando de coletivo aqui toda hora. Por que ela está falando ali coletivo? Coletivo é óbvio. Então, vamos fazer mais ou menos uma análisezinha aqui, tá? Só abrir uma página em branco. Para a gente poder tentar compartilhar aqui e eu mostrar para vocês uma coisa. Só para a gente entender uma coisa aqui. Existem os direitos, que é só para evitar uma confusão. Existem os direitos coletivos, isso é gênero. Tá? Então, existem os direitos coletivos. Dentro dos direitos coletivos, nós temos as espécies de direitos coletivos. Então, nós temos os primeiros, difusos. Olha aqui onde vai dar a confusão. A confusão vai estar aqui, ó. Os coletivos, repete, ele aparece 2 vezes. E os interesses individuais homogêneos. Olha isso aqui. O problema que dá a confusão começa aqui. Porque a gente tem a palavra 2 vezes, ela aparece 2 vezes. Por que o professor está falando que é difusos, coletivos e individuais homogêneos? Se já nós estamos falando de coletivo. Então, vai fazer sentido agora. Direitos coletivos aqui é gênero. Esses direitos coletivos é a mesma coisa dos direitos meta-individuais, que vocês já devem ter lido, ou seja, transindividuais, eles vão além daquilo que é individual. Meta-individuais, transindividuais, tudo isso são direitos coletivos gênero. Existe um gênero, direitos coletivos, tá? Dentro dos direitos coletivos, também chamados de transindividuais ou de meta-individuais, que é a mesma coisa, existem 3 espécies de direitos coletivos. Os direitos difusos, os direitos coletivos, para quem está anotando, estrito senso. Para ficar mais fácil, põe aqui lato senso, ou seja, o gênero. Existem os difusos, os coletivos estrito senso e os individuais homogêneos. O que significa isso? É como se tivesse aqui um pai e um filho. Então, tem o júnior aqui, o filho, tá? Imaginem dessa forma. Então, existem direitos coletivos gênero, as ações coletivas, de uma forma geral, são ações coletivas. Mas existem 3 espécies de direitos dentro dos direitos coletivos. Difusos, individuais homogêneos, e um que recebeu o mesmo nome do gênero, que são os coletivos estrito sensu. Então, para quem está fazendo as anotações, cuidado com isso. Às vezes a gente vê assim, neste caso foram violados direitos coletivos, tá? Mas às vezes quer saber a espécie. Qual foi coletivo a gente sabe, mas qual espécie? E às vezes a gente está lá escrevendo a resposta, direitos coletivos, achando que está lá bombando, né? Direitos coletivos, na verdade a pessoa quer saber quem fez né? Ou então na peça que vocês estão montando, vocês precisam colocar que são os coletivos estrito sensu. E vocês vão entender daqui a pouco, porque eu vou explicar um por um. Vamos lá. Deu para compreender que existem os direitos coletivos, que é o gênero, e 3 espécies de interesses coletivos, que são os difusos, os coletivos estrito sensu e os individuais homogêneos.
A confusão que gera é porque o filho tem o nome do pai. Essa é a questão, esse é o problema. Mas vamos lá, vamos compreender aqui. Deixa eu pegar aqui o nosso material. Aqui. Então, nós estamos aqui estudando a ação civil pública, a gente já viu o que é objeto. Uma outra anotação. Não se admite a discussão em sede de ação civil pública, não pode, tá? Discutir questões previdenciárias e questões envolvendo FGTS. Não pode ser objeto de ação civil pública questões previdenciárias, problemas previdenciários da coletividade, ou problemas envolvendo FGTS da coletividade. Não pode, isso tem vedação legal. Não se admite a discussão de questões envolvendo previdência e FGTS em ação civil pública. Cuidado com esse não se admite aí. Eu falei para vocês que o que é cobrado é o não. Então, o que é o objeto da ação civil pública? Está aqui, ó. Os interesses difusos, os coletivos estrito sensu e os individuais homogêneos. O que são interesses difusos? Os interesses difusos são aqueles que pertencem a uma coletividade indeterminada de pessoas. Os interesses difusos são aqueles que pertencem a uma coletividade indeterminada de pessoas, ou seja, não dá para saber quem são, determinar todas as pessoas que estão sofrendo com aquele problema, com aquela lesão. Não tem como eu saber. Exemplo, a poluição de um rio, que corta uma cidade inteira. Uma poluição de uma empresa que exala um mau cheiro terrível na cidade. Ou uma publicidade que está sendo veiculada aí no Brasil inteiro, que ela é abusiva porque ela é discriminatória, ela é racista. E aí o Ministério Público ajuiza a ação para que seja retirada do ar essa publicidade. Não tem como nós sabermos determinar todas essas pessoas que estão sofrendo com esses danos. Não tem como. O que acontece? Isso vai impedir o Ministério Público ou os demais legitimados de ajuizar uma ação civil pública? Não. Ele vai poder ajuizar, alegar que estão sendo violados interesses difusos de uma coletividade de pessoas e pedir providências. Pedir para que a empresa pare de poluir aquele determinado rio, ainda pague uma indenização, depois a gente vê para quem vai ser a indenização. Pague uma indenização, ou seja, uma ação que tem natureza condenatória também, tem obrigações de fazer. Aliás, ela tem uma natureza mais condenatória. A sentença é para determinar que o réu se abstenha de fazer alguma coisa ou faça alguma coisa, e também pode haver condenações em danos materiais e morais. O destino segura aí que daqui a pouco a gente vai estudar quando a gente compreender a ação civil pública. Então, os interesses difusos são aqueles interesses que pertencem a uma coletividade indeterminada de pessoas. Não dá para determinar quem são, mas existe a possibilidade de se ajuizar uma ação para defender essa coletividade indeterminada de pessoas. E não existe nenhuma relação jurídica entre essas pessoas. Como essas pessoas são indeterminadas, qual relação jurídica teria entre essas pessoas? Absolutamente nenhuma. Elas não estão ligadas a nenhum tipo de relação jurídica. Daqui a pouco vocês vão entender a relação jurídica quando a gente for falar dos coletivos, vai ficar um pouco mais claro. Então, as duas principais características dos interesses difusos são exatamente essas duas. Primeiro, são interesses que pertencem a uma coletividade indeterminada de pessoas, ou seja, a defesa em juízo nessa ação civil pública vai ser para defender mesmo a coletividade que a gente nem sabe. Um dano ao meio ambiente, um dano ao patrimônio histórico. Alguém foi lá e colocou fogo num patrimônio que foi tombado, que pertence à comunidade. A venda de uma rua, por exemplo, foi lá e vender a rua. Isso acontece? Vocês imaginam o tanto que acontece. Utilização indevida de área de preservação permanente, de área verde.
não está tendo prejuízo ali direto para ninguém, mas isso é uma violação ao meio ambiente. A poluição do mar, aquele caso lá em Mariana, a tragédia de Mariana que causou a poluição, o problema teve 650 quilômetros de extensão, o dano, e foi parar lá no mar do Espírito Santo. Aquilo chegou a pegar o oceano. Pode ser feita uma ação civil pública? Pode ser feita uma ação civil pública. Tem como determinar todas as pessoas que sofreram com aquela tragédia? Não tem. Então, são pessoas, às vezes, até indeterminadas. Tem alguns grupos determinados? Tem, mas no mais, nós temos casos de pessoas que são indeterminadas. Essa é a característica do interesse difuso, tá? Os interesses coletivos estrito sensu, nós temos aqui uma situação completamente inversa. Nós temos aqui uma situação que os titulares são pessoas determinadas, ou seja, dá para saber quem está sofrendo especificamente com aquele dano que aconteceu, e além de serem determinados, existe uma relação jurídica entre essas pessoas. Há uma relação jurídica, eles têm uma ligação jurídica. Vamos pegar o mesmo exemplo da poluição? Suponhamos que esteja ocorrendo uma poluição de um rio e exista uma associação de pescadores desse rio. Nós temos aí 30 pescadores associados. E a associação, já constituída há mais de um ano, previsão no estatuto, queira fazer uma ação civil pública para que seja cessada aí a poluição desse rio, porque esses 30 associados estão sem trabalhar e não estão conseguindo realizar a pesca naquela área que está contaminada. Observe que o objeto dessa ação específica é a defesa da associação, está fazendo em seu nome, mas está fazendo em benefício de uma coletividade, de uma categoria de pessoas que dá para a gente saber quem são essas pessoas. Então, eu sei quem são os 30 associados dessa associação de pescadores. A sentença vai beneficiar essa especificamente aqui, esses 30, porque é uma sentença que vai condenar o réu a pagar as indenizações específicas dessas pessoas que deixaram de receber enquanto estavam sem trabalhar. Ou seja, dá para a gente determinar esse grupo de pessoas. E também, se vocês perguntar, mas existe uma ligação jurídica entre essas pessoas? Existe, são associados. Todas essas pessoas estão ligadas por um mesmo estatuto, na mesma associação. Então, aqui é uma situação completamente inversa. Naquela primeira ação, nós temos uma ação para fazer uma defesa de uma coletividade indeterminada de pessoas, isso é interesse difuso. No segundo caso, nós temos uma coletividade determinada de pessoas, que dá para saber quem são, dá para fazer essa determinação e existe uma relação jurídica entre essas pessoas. Tá, professora, mas você falou em 30. Vamos supor que sejam milhares de pessoas. Ainda assim vai ser coletivo estrito sensu? Vai. Aqui nós não temos uma delimitação de número de pessoas que serão beneficiadas, desde que elas sejam determinadas, já no início da ação. Então, vamos pegar um exemplo que aconteceu no Brasil, que vocês vão ver claramente uma ação que foi feita, uma ação civil pública que foi feita, para defender interesse coletivo estrito sensu de um grande número de pessoas determinadas, tá? Não são pessoas que vão surgir depois, já são pessoas que são determinadas. Mutuários da Caixa Econômica Federal. Um dos principais contratos da Caixa Econômica Federal é o de sistema de financiamento habitacional, o SFH. É o contrato para adquirir a casa própria. Imagine quantas pessoas no Brasil têm contrato com a Caixa que compraram a sua casa, que pagam parcelas para a Caixa Econômica. A Caixa é um dos principais bancos hoje que tem, sempre foi, né? Que tem um programa aí de sistema de financiamento habitacional. O que acontece? Chegou ao conhecimento do Ministério Público que esse contrato, que é padrão para o Brasil inteiro, ele tinha uma cláusula abusiva. Então, esse mesmo contrato padrão, nós estamos falando de Caixa Econômica, nós estamos falando de um contrato padrãozão mesmo, talvez alguns com algumas características que possam mudar entre os estados, mas geralmente é o mesmo contratão aí, porque é uma empresa pública federal. O Ministério Público Federal toma conhecimento que tem uma cláusula abusiva nesse contrato, igual para todo mundo. O que o Ministério Público faz?
ajuiza uma ação civil pública contra a Caixa Econômica Federal, o Ministério Federal, porque nós estamos falando de empresa pública federal. O MPF ajuizou uma ação civil pública para defender os interesses dessa categoria de pessoas que têm esses contratos com a Caixa Econômica Federal, sem pôr nome, não precisa pôr nome, mas nós sabemos que essa sentença vai beneficiar pessoas bem determinadas e específicas, porque são só aquelas que têm um contrato com a Caixa. Ah, mas é 1 milhão, que seja 1 milhão de pessoas, não tem problema. Mas elas vão poder se beneficiar dessa sentença sem perceber. Porque o que acontece? O Ministério Público ajuiza uma ação para pedir a declaração de nulidade daquela cláusula, porque ela é abusiva. Enfim, pode pedir até uma condenação, mas quando é um grupo muito grande, ele não pede, pede só a obrigação de fazer. Para declarar essa cláusula abusiva, ou para torná-la sem efeito, ou para que seja retirado, seja feito um novo contrato, um aditamento a esse contrato, um novo contrato, e seja retirado desse contrato que foi feito com esses mutuários, com esses contratantes. Aí o que acontece? Conseguiu ganhar a ação, foi julgada procedente. E a Caixa foi notificada, intimada, na verdade, para que mudasse os contratos. Então, todas as pessoas receberam um documento para, né, que foi anulado, declarada nula uma cláusula, e que seria celebrado um novo contrato. Cada estado foi adotando de um jeito. Ou já mandou o aditamento, já pronto, assinado pela Caixa, tirando a eficácia daquela cláusula, ou convocando as pessoas para irem nas respectivas agências para assinarem novamente um novo contrato, porque uma determinada cláusula foi declarada nula nesses contratos. Então, observem que foi ajuizada uma ação no nome do Ministério Público para defender uma categoria determinada de pessoas. Imensa, não tem problema, mas são pessoas que são determinadas. Dá para saber quem são, não estou falando em termos de nomes, mas dá para saber que são as pessoas que são contratantes do Sistema Financeiro Habitacional da Caixa Econômica Federal. Existe uma relação jurídica entre as pessoas? Sim, todas são contratantes da Caixa Econômica Federal, todas têm o mesmo contrato, todas estão ligadas juridicamente pelo mesmo contrato. Então, aqui nós temos os interesses coletivos estrito sensu. Observem que é uma situação inversa dos difusos. Nos difusos, eu tenho uma coletividade indeterminada de pessoas. Nos coletivos estrito sensu, eu tenho uma coletividade determinada de pessoas. Nos interesses difusos, eu não tenho ligação jurídica entre os titulares, só o fato que liga essas pessoas. No interesse coletivo, eu já tenho uma relação jurídica entre essas pessoas determinadas, ou são associadas, ou são contratantes, existe uma ligação jurídica entre essas pessoas. E os individuais homogêneos? Como é que funcionam esses individuais homogêneos? Já dei um exemplo para vocês. Os individuais homogêneos são os mais difíceis da gente compreender. Porque o que acontece? Eles também, apesar de partir de um caso ou de casos pontuais, eles também vão se referir a uma coletividade, a princípio, indeterminada de pessoas. Depois essas pessoas vão aparecer. Elas vão aparecer porque, né, fazem parte do mesmo problema, mas a princípio elas não têm uma ligação jurídica. Não é tão claro, a determinação não é tão clara como nos coletivos, porque nos interesses coletivos, ou são pessoas que estão ligadas numa mesma associação, ou são pessoas que são os mesmos contratantes, tem como determinar no início da ação. Agora, nos individuais homogêneos, não tem. Todo mundo não tem. O que acontece? A gente parte de um caso, ou de vários casos, mas pontuais, e a sentença beneficia uma coletividade de pessoas que não dá para determinar. Pelo menos no momento da ação, não. Não dá para se referir a uma determinada categoria de pessoas. O exemplo mais clássico que a gente tem são os defeitos de fabricação em relação ao consumidor. O exemplo que eu dei dos telefones, dos aparelhos. Ajuizou-se uma ação a partir de um problema, e a partir desse problema que é determinado aqui, porque foi investigado ou essa pessoa procurou, atinge uma coletividade de pessoas que não dá para saber ainda. Como que nós vamos saber quem são as pessoas de todo o país que têm os aparelhos? Não tem. O que tem já fica garantido uma reparação de danos aqui, que essas pessoas vão poder fazer já uma liquidação de sentença depois individualmente, já foi feita uma ação.
Mas, ao mesmo tempo, é uma ação que tira do mercado de consumo esses aparelhos que talvez uma pessoa iria comprar hoje. Então, olhem só o problema. Vamos supor aqui que a Maria Clara, ela está lá com um problema Tá, falei celular, pode ser carro. Ela está com um problema no carro dela. E esse carro, ela apresentou um problema envolvendo uma peça. Ela primeiro acha que é um problema só dela, depois ela vê que tem mais pessoas passando pelo mesmo problema. Ah, eu tenho um carro desse, ele tem esse problema mesmo. Então ela dá uma pesquisada, vê que no estado X alguém processou alguém, a empresa aí por causa desse problema no carro. Ela fala, gente, esse negócio tá esquisito. Aí ela vai para o Ministério Público. O Ministério Público, a primeira coisa que ele vai fazer um procedimento de investigação para saber se é um caso isolado, aí ela resolve o problema dela com o judiciário lá, em relação à empresa, ou se não, se isso é um defeito de fábrica, partindo do caso da Maria Clara. Aí o Ministério Público investiga e vê assim, não, isso aqui é um defeito de fábrica. Isso aqui é um problema sério aqui, que nós podemos mexer. Aí ele ajuiza a ação civil pública, apresenta a situação dela, pode até pedir indenização para ela, mas ao mesmo tempo pede para o réu tomar providências de fazer a substituição das peças. Até aqui a gente consegue determinar as pessoas. E a sentença pede para retirar imediatamente do mercado de consumo todos os veículos que foram fabricados e estão ali à venda. No mesmo dia, a Isabela iria comprar esse carro. A sentença foi publicada pela manhã, foi colocada na mídia na hora do almoço. A Isabela está lá almoçando, vendo televisão, fala assim: Senhor amado, eu ia hoje comprar um carro desse. Podia ser eu. Então, observem que tem determinados pontos da sentença que não dá para determinar as pessoas beneficiadas com a sentença. Então, nós temos aqui uma mistura de que a princípio é determinado e depois a sentença vai ter um efeito de atingir pessoas indeterminadas, pessoas que a gente nem imagina que aconteceu, que poderiam passar por esse problema, já estão sendo beneficiadas antes mesmo de chegar nesse problema. Então, observem que é uma mistura, porque ela começa a partir de uma determinação de um problema, mas a sentença vai atingir também pessoas indeterminadas. Talvez um dos casos mais complicados, é muito fácil compreender o difuso, muito fácil compreender os individuais, os coletivos, porque aqui é determinado o tempo inteiro. E a sentença não vai além, não. É só para aquele grupo determinado de pessoas. E nós temos os individuais homogêneos, que parte de casos determinados, mas a sentença vai beneficiar tanto esses determinados como uma coletividade indeterminada de pessoas. Então, aqui nós temos uma mistura aqui de duas características em relação aos individuais homogêneos. Então, o que prevalece em relação aos individuais homogêneos é que acaba beneficiando uma coletividade indeterminada de pessoas. É o mesmo caso da pílula anticoncepcional de farinha. A partir do momento que a sentença manda indenizar aquela mulher específica, manda indenizar todas as mulheres que se sentiram lesadas em relação a essa ineficácia do medicamento, e a partir do momento que manda retirar do mercado de consumo de forma imediata, existe uma coletividade indeterminada de pessoas que poderiam até fazer uso desse determinado medicamento. Então, o que prevalece é que os individuais homogêneos atingem uma coletividade indeterminada também de pessoas, tá? Então, nós temos aqui os interesses difusos, pessoas indeterminadas. Os coletivos, pessoas totalmente determinadas o tempo inteiro, dá para saber quem são, já no trâmite da ação, todas que são, e os individuais homogêneos, que apesar de partir de casos determinados, a sentença vai beneficiar pessoas indeterminadas. Não dá para saber todas as pessoas que serão beneficiadas. É uma das partes mais complicadas da aula, mas se vocês conseguem compreender essas diferenças, o resto agora, tudo vai ser decorrência dessa compreensão aqui que a gente fez agora, e vocês vão ver daqui a pouquinho que vai ter relação com isso que a gente viu agora. Bom, como eu falei para vocês, a legitimidade, tanto ativa como ativa. A ação civil pública tem uma legitimidade muito restrita ao rol do artigo 5º da Lei
7347 de 85, então nós temos lá quem são todas as pessoas que podem ajuizar a ação civil pública e contra quem nós ajuizamos uma ação civil pública, contra todas aquelas pessoas que praticaram algum dano, seja física, seja pessoa jurídica, seja empresas, sejam pessoas jurídicas de direito público. Professora, o Ministério Público pode ajuizar uma ação civil pública contra o ente público? Mas tem. Aconteceu aqui em Anápolis uma situação, aqui no caso aconteceu aqui em Anápolis uma situação há muitos anos atrás. O que acontece? Um grande hospital daqui de Anápolis, um hospital muito grande mesmo, nos maiores, um monte de árvore em volta do hospital, muitas árvores. Para cortar árvore em calçada, a gente precisa de autorização. Povo, não sai cortando árvore só porque está na calçada de vocês, a árvore não corta. Tô falando, a multa é R$500 por árvore, se for pego. Então, a gente pensa, vou fazer uma poda na minha árvore aqui, porque o negócio... E às vezes é complicado, porque o trem está caindo, né? Pode até cair em cima da gente, a gente quer fazer e fica aquela situação. Ninguém vem fazer, aí... Enfim. Mas o que acontece? Uma determinada instituição aqui de Anápolis, não estamos falando de uma árvore, não. Nós estamos num mundo de árvore. Foi lá e simplesmente cortou todas as árvores em volta. O trem chamou a atenção da cidade inteira, porque quando você vai lá, nós poda uma, não chama tanta atenção, mas quando você vai em frente, num lugar tão movimentado, você arrancando tudo quanto é árvore que está em volta do negócio, vocês imaginam tanto que o trem não chama atenção. Na época nem tinha rede social, e o povo ia fazer até live, se tivesse na época. Na época não tinha nem WhatsApp, só para vocês terem noção. Só que foi lá, tá lá, só os topos das árvores lá. Aí o negócio chega, na época eu estava na Procuradoria do Meio Ambiente. O trem chegou lá, quando eu bati o olho, eu falei, pelo amor de Deus, Jesus. Eu nem sei o que vai virar isso aqui. Aí o que acontece? Quando foi ver, parece que foi feito... A própria administração pública na época tinha feito essa poda, essa retirada dessas árvores, mas sem processo, porque foi feito um pedido por parte de uma grande instituição aqui de Anápolis. E eu falei, pelo amor de Deus, já estou esperando a ação. Aqui não é caso nem de multar por árvore. Já estou esperando aqui a ação civil pública chegar para responder, mas deu uma semana. Quando chegou, porque assim... a primeira questão que a gente verifica vai lá e faz a autuação, faz a contagem lá, calcula, joga o valor máximo da multa e faz a autuação. Quando vai lá fazer a autuação, vira e fala assim, não, foi o próprio município que cortou. Aí você mas cadê aí a gente vai verificar cadê o processo? Nem processo. Aí eu falei, mas tá difícil defender, ué, como é que faz a defesa disso? Aí, o que acontece? O pessoal falei, eu vou só esperar. Vai chegar aqui a ação civil pública já para fazer a defesa. E já pensando no que defende, né? Passou uma semana, chega a ação civil pública lá. Aí, o que a gente pede? Vai lá e pede para ser feito um termo de ajustamento de conduta de que no prazo X será feito o replantio imediato de novas árvores no local, ainda bem que nesse caso ali, em relação à defesa, tá? Foi feito um TAC, um termo de ajustamento de conduta, não teve responsabilização, foi feito um termo de ajustamento de conduta, dando um prazo aí de dias para apresentar um relatório do replantio dessas árvores. Lembrando que, aí na verdade foi feita uma compensação ambiental também, só entrando no mérito aqui do problema. Além do TAC que foi firmado, dando um prazo para o município, e bem como a instituição, refazer os dois, organizarem um replantio ali em relação a todos os locais que essas árvores foram retiradas, teve a ação civil pública contra o município e contra o hospital, os dois. O Ministério Público fez esse termo de ajustamento de conduta. Além desse replantio, foi solicitada uma compensação ambiental. O que é a compensação ambiental? Vocês violaram aqui, então, além do replantio, porque aqui está organizando, aqui é o lugar que foi feita a violação, vocês vão ter que fazer uma recuperação de uma área para beneficiar o hospital. O município faz o replantio e você faz uma recuperação de uma erosão, ou uma limpeza de uma área, ou uma doação acontecia muito aqui, doação de peixes, de alevinos para os parques da cidade, que tem os córregozinhos lá, enfim.
a gente chama de compensação ambiental. Então, foi feito esse TAC na época, e aí o negócio ficou, mas saiu na mídia, o problema foi tudo quanto é lugar. Enfim, a gente já sabia que ia chegar uma ação civil pública lá, né? Porque essa retirada em massa aí dessas árvores representa violação ao meio ambiente, e entende-se que houve uma violação ao interesse difuso da coletividade. Toda coletividade tem direito a ter um espaço verde em todas as calçadas, tá? Só admitir aqui. Bom, o local onde vocês ajuizam a ação civil pública, onde o dano aconteceu. Então, a competência do local é o local do dano, é onde o dano aconteceu. Agora, vai depender da extensão do dano. Se for um dano que pega vários locais, é onde o dano aconteceu, iniciou-se ou teve maior proporção. Mas geralmente se faz em vários locais. Vai depender do tipo de dano que vocês estão trabalhando. Vou pegar um exemplo para vocês, a tragédia que aconteceu lá em Mariana, que pegou a cidade de Bento. Na verdade, Mariana não foi destruída. Bento teve 90% de destruição. Mariana estava acima, é porque a barragem fica em Mariana, e Mariana ela estava muito próxima da barragem, mas ela está acima. E aí, quando a barragem cedeu, no município de Mariana, ela pegou ali toda a região de Bento para frente, e a cidade de Bento foi 90% destruída até hoje, está lá naquela destruição, aquele horror lá, que a gente não vê muita solução naquele negócio ali, e teve 650 quilômetros de extensão de dano até chegar, passou por Minas, passou pelo Espírito Santo, pegou 2 estados até chegar no oceano. Então, nós temos aí vários locais. Vai depender do que está sendo discutido na ação civil pública. Por exemplo, o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública porque lá em Governador Valadares a água estava impossível de ser tomada, não tinha água na cidade. E não tinha água potável na cidade em razão da contaminação, e ninguém tomava providência em relação ao fornecimento de água na cidade. Então, ajuizou-se a ação civil pública no município de Governador Valadares, porque pegou ali um problema daquele local, o dano se estendeu àquele local, em relação à água, especificamente. Então, vários pontos podem ser discutidos em relação a um grande problema ambiental, por exemplo, a um grande problema envolvendo o direito do consumidor. A gente tem que pensar em pequenos problemas também, existem grandes problemas em relação à ação civil pública. E aí é o interesse difuso que foi violado, porque o direito à água é um direito de uma coletividade indeterminada de pessoas. Não dá para saber todo mundo que vai ser beneficiado de uma água potável dentro de uma cidade. Então, foi feita a defesa do interesse difuso, tá? Essa questão do local é muito... apesar de a gente colocar, né, mencionar o que a lei traz, que é a questão do local do dano, geralmente é o local do dano. Em Mariana teve naquela região teve muitas ações, até no Espírito Santo envolvendo o oceano, porque pegou mais o mar do Espírito Santo. Em relação ao mar, foi no Espírito Santo. Mas o problema vem quando existe um dano que pega várias cidades. Então, vai depender. Você pode ajuizar uma ação onde o dano começou, ou você pode ajuizar uma ação onde o dano foi maior. Não tem problema. Nenhum juiz vai indeferir a ação porque está na cidade errada. Vai depender do que o réu vai alegar. A gente sabe que incompetência relativa é alegado pelo réu, tá? Mas a regra é que seja ajuizada no local onde o dano aconteceu. A regra é essa, tá bom? Deixa eu colocar outras questões aqui. Aqui tem as diferenças, tá? Eu coloquei para vocês no material, eu falei, mas aqui tem para vocês lerem as diferenças. Tá. O que acontece? A ação civil pública, a lei dela prevê que o procedimento vai ser comum. Por que nós estamos estudando isso, então, na aula de procedimentos especiais? Aí a gente pensa, o professor já falou, já falei 1h17 com vocês aqui, de uma ação na disciplina de procedimentos especiais. E aí a gente pensa assim, o que nós estamos estudando nessa ação, então, já que a lei da ação civil pública prevê que ela é de procedimento comum? O que tem aqui que a professora está falando lá? Ela só está nesse período porque ela é uma ação de procedimento comum, mas com regras especiais. Ela está em uma lei especial, por isso que a gente tem aqui uma ação
de procedimento especial. Nós temos uma ação de procedimento comum na disciplina procedimento especial. Porque, apesar da lei trazer que ela tem o procedimento comum, ela está prevista em uma lei especial e ela tem essas regrinhas especiais que nós vamos estudar agora. Aliás, ela já começou com regras especiais. Vamos lá. Primeiro, a ação civil pública é uma ação que só pode ser ajuizada por pessoas específicas previstas no artigo 5º. É uma ação que tem objetos específicos e delimitados na lei da ação civil pública. É uma ação em que, como todas as ações coletivas, elas se sustentam por liminares. Então, o principal objetivo aqui é obter uma liminar, porque geralmente quando se ajuiza uma ação civil pública são situações urgentes, e aí tem-se uma liminar. Tá, e essa liminar, ela é a tutela de urgência do Código de Processo Civil. A gente vai fundamentar, vamos supor, professor, eu sou a procuradora do município, ou então eu sou procuradora do estado, eu vou fazer uma ação civil pública. Eu sou advogada da União, pode ser, porque a União pode ajuizar a ação civil pública. Ou então eu sou procuradora, né, federal. Enfim, de onde vocês estiverem, a posição que vocês estiverem. Ou então, professor, eu sou advogada de uma associação. Independente de onde vocês estiverem, vão fazer uma ação civil pública. Quando vocês forem pedir a liminar, o fundamento não é a tutela de urgência lá do Código de Processo Civil do artigo 300. Não são as tutelas provisórias que vocês vão fundamentar. Pegar lá a ação civil pública de vocês e coloca. Da necessidade de concessão de liminar. O artigo 300 do Código de Processo Civil, não, aquilo lá não se aplica aqui, porque a lei da ação civil pública tem uma liminar própria. É o artigo 12 da Lei 7347 de 85. Então, o fundamento da liminar de vocês é a lei especial, não é o Código de Processo Civil. É a liminar específica da ação civil pública. Então, vocês estão percebendo que a lei prevê que o procedimento é comum, mas ela própria traz regras especiais que eu não vou utilizar lá no procedimento comum. Por isso que a gente estuda nesse período das ações coletivas. Elas são de procedimento comum, mas elas têm regras muito específicas e especiais que vêm nas suas leis especiais. Então, é possível pedir a concessão de liminar? Sim. Nós estamos diante de uma poluição, por exemplo. E essa poluição está prejudicando muita gente. Uma coletividade de pessoas, pescadores, pessoas que podem ingerir essa água contaminada, precisa urgentemente cessar essa poluição. É possível pedir uma liminar? É possível pedir a liminar e ela vai ser fundamentada no artigo 12 da Lei 7347 de 85, que é a lei da ação civil pública. Depois que vocês conseguem essa liminar, a ação vai tramitar normalmente pelo procedimento comum. Tenta-se uma audiência de mediação, não conseguiu ter acordo, então vai para prazo de defesa, tem lá o prazo de resposta do réu para apresentar sua defesa, saneamento do processo, se for necessário uma audiência de instrução faz, depois é publicada a sentença. Então aqui não tem muito segredo não, tudo que é permitido no procedimento comum vai ser permitido dentro de uma ação civil pública, tá? Vou falar um pouquinho da sentença, porque aqui vai dar uma certa... A gente tem que fazer uma análise dessa sentença aqui para a gente poder compreender, porque observem que a sentença vai beneficiar a coletividade. Ou vai ser uma coletividade determinada de pessoas, ou vai ser uma coletividade indeterminada de pessoas. Mas, de certa forma, a sentença beneficia uma coletividade. Então, a gente pensa o seguinte, vamos lá. Um dos pontos, para quem está anotando, um dos pontos mais que a gente precisa de mais atenção aqui nessa aula, e para quem está estudando, é um dos pontos mais cobrados dentro de ação civil pública. Então, um dos pontos mais cobrados da ação civil pública, agora eu estou falando em termos de prova, tá? Para quem for fazer as provas, principalmente para quem for fazer Ministério Público. Quem nessa sala tem interesse em fazer Ministério Público, concurso para magistratura e Ministério Público, é um negócio que cai demais, presta muita atenção nisso aqui. Primeiro, porque tem a ver com sentença. E segundo, porque geralmente são ações, em sua grande maioria, que são feitas pelo Ministério Público. Vamos lá. Quais são os efeitos de uma sentença, de uma ação civil pública? Ou, vamos pela lógica, vou até parar de compartilhar aqui para não dar nem confusão. Vamos pela lógica. Quando a gente fala de efeitos de sentença, efeitos da sentença, tá?
só existem 2 efeitos numa sentença. Qualquer sentença do processo civil, qualquer tipo de ação, qualquer lugar que esteja, federal, estadual, não importa. A sentença ela só pode ter 2 efeitos. Ou a sentença ela vai ser erga omnes. O que é uma sentença erga omnes? Uma sentença erga omnes é aquela que beneficia todo mundo. Ela é para todos. Erga omnes significa para todos. Então, a sentença erga omnes é aquela sentença para todos. Todos, erga omnes significa isso. Todo mundo é beneficiado numa sentença. Geralmente, a gente não trabalha com essas situações. Então, por exemplo, se eu ajuizo uma ação contra a Marina, porque nós fizemos um determinado contrato, e aí ela não cumpriu o contrato, eu quero que ela cumpra esse contrato, então me devolva o dinheiro que eu paguei da prestação de serviço. Aí o que acontece? A sentença vai condenar a Marina a cumprir o contrato ou a me devolver um determinado valor que eu paguei, a gente faz a rescisão desse contrato, vai depender do que eu pedir. Observem que essa sentença ela vai ter eficácia para mim e para a Marina, ela não vai atingir a Sara. Por que essa sentença atingiria a Sara? Por que essa sentença atingiria o Fará? Por que essa sentença atingiria a Malu? Se na minha ação as partes somos Marina, né? Marina e eu. Então, a sentença ela não vai ter efeitos para todos. Ela só vai ter efeitos para mim e para a Marina. Então, a gente trabalha sempre com uma regra de que a sentença, ela faz coisa julgada entre as partes. Agora, nós temos sentenças para todos, porque nós estamos falando de ações coletivas. Então, observe que, esqueçam as ações coletivas, só existem 2 tipos de efeitos. Ou a sentença vai ser para todos, ou a sentença vai se restringir só àquelas partes envolvidas naquele processo. Aquelas pessoas envolvidas naquele processo. Então, vamos lá. O que a gente tem que descobrir aqui é se a sentença da ação civil pública, ela é erga omnes para todos, ou ela fica restrita a um grupo, às partes envolvidas, ou pessoas envolvidas naquele processo. Existe uma restrição para aquelas pessoas. Vai depender. Se vocês observarem bem o que eu falei lá atrás, vai depender do interesse que foi discutido no processo. Então, se eu pego aqui, por exemplo, aquilo que a gente mencionou aqui, ó. Nós estudamos que nos interesses difusos, a coletividade é indeterminada de pessoas. Então, o Ministério Público ajuiza uma ação para que uma determinada empresa pare de poluir um rio, porque está prejudicando a coletividade de pessoas, está denegrindo o meio ambiente. Essa sentença não tem nem como estabelecer quem são as partes, porque são pessoas indeterminadas. Então, aqui, toda vez que a gente está discutindo interesses difusos, os efeitos da sentença vai ser o quê? Erga omnes, é para todo mundo. Todo mundo vai ser beneficiado com essa sentença. Não dá para saber. Quando a gente tem uma indeterminação de titulares, não tem como. A sentença ela vai beneficiar todo mundo que se sentir beneficiado com essa sentença. Então, a frase vem mais ou menos assim. Na ação civil pública, na sentença que tutela os direitos difusos, o efeito será erga omnes. Então, essa é a frase que vem, tá? Se vier outra coisa aí, é errado. Na ação civil pública, a sentença que tutela interesses difusos possui eficácia erga omnes, porque são sujeitos indeterminados, então vale para todo mundo. Vem assim, vou repetir. Na ação civil pública, a sentença que tutela interesses difusos possui eficácia erga omnes para todos, para todo mundo. Vamos analisar o segundo objeto. Olha aqui a diferença. Aqui nós temos pessoas determinadas. Não é uma massa indeterminada de pessoas. São os associados daquela associação. São pessoas daquela categoria específica. São os contratantes da Caixa Econômica Federal. Então, dá para determinar quem são as pessoas que vão se beneficiar dessa sentença. Se eu tenho aqui interesses de pessoas determinadas, essa sentença, ela só pode beneficiar essas pessoas que são determinadas. Por exemplo,
Se a gente está falando aqui da Associação de Pescadores, que conseguiu aí uma sentença favorável para os associados, e suponhamos que a Isabela não seja associada não é pescadora e ela não é associada a essa associação de pescadores. Nessa sentença específica que atinge os associados dessa associação, a Isabela não vai ter benefício para ela em relação a essa sentença. Então, aqui, nós temos uma sentença um pouco diferente. Ela tem eficácia entre as partes e as pessoas envolvidas. Não é para todo mundo. Eu não posso afirmar que ela é para todo mundo, porque ela vai atingir uma categoria determinada de pessoas. Por isso que eu falei no início da aula, se a gente compreende o conceito de cada um, o procedimento ele fica mais fácil da gente compreender, principalmente os efeitos da sentença. Então, vejam bem, como que fica a frase aqui? Na ação civil pública, a sentença que tutela os interesses coletivos estrito sensu terá efeito interpartes, apenas em relação às partes ou pessoas envolvidas naquele processo. Agora, olha os individuais homogêneos, que é o que sempre dá a polêmica. Nos interesses individuais homogêneos, nós estudamos que mesmo que parta de casos determinados, a gente tem que olhar a sentença, os efeitos da sentença. Não é o ajuizamento da ação, são os efeitos da sentença. A sentença, além de beneficiar essas pessoas aqui, ela vai beneficiar pessoas que também são indeterminadas. Não dá para se precisar todo mundo que vai se beneficiar dessa sentença. Gente, resumindo, toda vez que uma sentença beneficia pessoas indeterminadas, não dá para saber quem são, é para todos. Então, a regra é muito simples, se a gente parar para analisar, a lógica do efeito da sentença que vai depender do que é difuso, coletivo e individual homogêneo. Se nos individuais homogêneos também atinge uma coletividade indeterminada de pessoas, o que vai prevalecer? Que essa sentença ela vai ser erga omnes, para todos. Então, como que fica a frase aqui? Fica assim, na ação civil pública, a sentença que tutela interesses individuais homogêneos possui efeito erga omnes. Então, essas são as 3 regras em relação à sentença na ação civil pública. Na ação civil pública, no que toca aos interesses difusos, a sentença possui efeito erga omnes. Na ação civil pública, o que toca aos interesses coletivos, estrito sensu, a sentença possui efeito inter partes. Na ação civil pública, a sentença que toca interesses individuais homogêneos, que tutela os interesses individuais homogêneos, ela vai ter efeito erga omnes. Então, aquilo que às vezes a gente vê isso aqui, às vezes quando a gente pega uma prova e lê esse negócio, você quer morrer, você quer infartar. Você fala, não sei isso aqui, não sei o que é erga omnes, não sei o que é efeito de sentença de ação civil pública, não estou entendendo nada do que está acontecendo aqui. Tem que ter muita calma, analisar o caso, ver que tipo de interesse que está sendo tutelado. Será que isso aqui é difuso? Será que isso aqui é coletivo? Será que isso aqui é individual homogêneo? Será que é os 3? Porque pode ser os 3. Um mesmo problema pode gerar a tutela dos 3 interesses. Ah, mas aí como fica a sentença? A sentença vai ter os 2 efeitos. Naquilo que foi interesse difuso é erga omnes, naquilo que foi interesse coletivo é inter partes, e naquilo que foi interesse individual homogêneo é erga omnes. Vocês querem um exemplo aqui de um caso que pega os 3? Ah, professora, mas o Ministério Público vai ter que fazer uma ação, 3 ações para tutelar os interesses? Não, na mesma ação, ele pede a tutela dos 3 interesses. Ele alega que houve a violação dos 3 tipos de interesse. Vamos pegar o caso da poluição de um rio. Olha os estragos que a poluição de um rio pode fazer. Primeiro, a poluição por si só, né? O dano ao meio ambiente que pertence à coletividade. Aí a gente já começa com o difuso. Realmente o difuso está em tudo. Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo rio que está contaminado e está prejudicando todo mundo, está prejudicando a associação de pescadores ao mesmo rio. Então, nós temos aí um determinado grupo que está sofrendo prejuízos específicos porque eles não estão vivendo da pesca, no mesmo problema. E temos o caso de uma criança que ingeriu a água contaminada e está internada passando mal, quase morrendo, porque ingeriu essa água contaminada, individual homogêneo. Então, a partir de um mesmo caso, eu posso ter a violação dos 3 tipos de interesse.
O meio ambiente, que é direito de todos, interesse difuso. Os pescadores da associação, que não estão trabalhando, deixando de ganhar aquele valor que eles recebiam por mês, interesse coletivo. E uma pessoa, uma criança, ingere aquela água contaminada, passa mal e fica internado. Individual, homogêneo. Numa sentença só, quando o juiz determina a imediata paralisação das atividades, a despoluição do rio ou do córrego, a indenização pelos danos ao meio ambiente, a indenização específica para os associados e a indenização específica para aquela criança, ele tutelou interesse difuso, ele tutelou interesse coletivo e tutelou interesse individual homogêneo. Os três na mesma ação. Se fosse só a associação de pescadores para garantir a indenização para os associados, interesses coletivos. Se fosse só o Ministério Público ajuizando a ação a partir dessa criança que está internada e pedindo, fazendo os outros pedidos. Em relação, do mesmo jeito, em relação... Esse caso vai ser muito difícil fazer uma ação só, porque é um problema que envolve os três. O que pode acontecer é porque, geralmente, quando viola interesse coletivo estrito sensu individual homogêneo, viola o difuso. O que pode acontecer é violar só o difuso. Por exemplo, a questão de uma publicidade abusiva, que é veiculada aí na televisão, e ajuiza-se uma ação para retirar do ar essa publicidade abusiva. Isso aí é difuso e é dos consumidores, né, de forma geral, e todos vão ser beneficiados. O que pode acontecer é só um interesse difuso. Ou então uma poluição que nenhuma pessoa ingeriu nada ainda, ou ninguém está sofrendo especificamente, e ajuiza-se a ação só para a empresa parar a poluição, porque está causando danos ao meio ambiente. Também vai ser só difuso. Então, vai depender, o Ministério pode ajuizar uma ação para tutelar os três, ou só dois, ou só um, vai depender do que tem de elementos ali naquele momento para ajuizar aquela ação, tá? A gente fez aqui uma análise mais teórica. Bom, em relação à coisa julgada. Gente, o que é coisa julgada? Coisa julgada é aquilo, é uma qualidade da sentença que a torna imutável, indiscutível. A gente já estudou isso lá em Processo Civil 2. É proferida uma sentença e seja porque recorremos e perdemos ou ganhamos, enfim, esgotamos as instâncias e não tem como mais discutir o mérito dessa questão porque fez coisa julgada ou porque ninguém recorreu. Então, a coisa julgada, ela é uma qualidade da sentença que a torna imutável, indiscutível, enfim. Só que o processo civil é ótimo, né? Ele não deixa só por aí. Então, nós temos dois tipos de coisa julgada. Nós temos a coisa julgada material e nós temos a coisa julgada formal. O que é a coisa julgada material? Qual que é a diferença de uma coisa julgada material? Qual que é a diferença de uma coisa julgada formal? A coisa julgada formal é aquela imutabilidade que acontece só dentro daquele processo. Então, eu não posso mais discutir a questão naquele processo, mas eu posso ajuizar uma nova ação para discutir essa mesma questão. Então, por exemplo, suponhamos que uma ação ela foi extinta por ilegitimidade de parte e foi feita uma sentença que extinguiu essa ação porque a parte não tinha legitimidade para ajuizar aquela ação. Tá, ok. A gente sabe que a extinção, por esse motivo, a gente pode ajuizar a ação até 3 vezes. Na quarta, daria perempção, mas a gente pode ajuizar a ação de novo porque não entrou no mérito do problema. Extinguiu o processo por um defeito processual. Eu não posso discutir mais a questão nessa ação onde ela foi extinta, mas eu posso ajuizar uma ação novamente se eu pegar a parte legítima, por exemplo. Aconteceu um dano com a Suzane. E aí a Suzane é a titular do direito. Aí eu vou ajuizar a ação no meu nome para defender o interesse da Suzane. Eu não posso, porque eu não sou autorizada por lei para isso. A ação vai ser extinta por quê? Porque a parte é ilegítima. Mas a Suzane pode ajuizar a ação novamente, porque a coisa julgada só fez coisa julgada naquele processo que foi extinta. A questão pode ser discutida em outra ação. Isso é coisa julgada formal. A coisa julgada formal é quando
a imutabilidade da sentença, a questão da sentença não pode ser discutida novamente naquele processo, mas pode ser ajuizada uma nova ação para ser discutida novamente. Agora, o que é a coisa julgada material? Coisa julgada material é aquela coisa julgada, a pior delas. É aquela em que a sentença é indiscutível, tanto na ação em que foi proferida, como em outro processo. Então, suponhamos que eu e a Gabriele, nós estamos aqui no litígio, e aí sai uma sentença. Nessa sentença, o juiz me condena a indenizar a Gabriele no valor X. Não, na verdade, acontece o contrário, para a gente compreender aqui melhor. Nessa sentença, a Gabriele não consegue ganhar ação nessa sentença na ação de indenização. O juiz julga improcedente o pedido dela. Eu não tenho que indenizar. A Gabriele recorreu de todas as formas. Chegou na última instância, manteve a sentença, fez coisa julgada, eu não tenho que indenizar a Gabriele. Acabou, foi julgada que ela não tem o direito a essa indenização. Aí suponhamos que a Gabriele queira ajuizar a ação de novo. Ela vai e ajuiza. Ela não pode, porque a questão já foi esgotada. O mérito foi analisado aqui. O que vai acontecer? Às vezes o juiz não vai saber, mas na hora que eu for citada, eu vou alegar para o juiz, olha, na contestação preliminar de coisa julgada, junto com a cópia da sentença do trânsito em julgado, ela está ajuizando a ação novamente, mas já foi julgada em outro processo e ela não pode discutir mais isso em lugar nenhum. Ou seja, a questão fez coisa julgada material. Então, a material é mais grave, ela é mais ampla. É aquela que é indiscutível mesmo. Na formal, não. Na formal, eu ainda posso ajuizar uma ação novamente. O que isso tem a ver com a nossa matéria? Tudo. Por quê? Porque essa regra não seria diferente para a ação civil pública. Se o Ministério Público, por exemplo, ajuiza uma ação civil pública, e aí simplesmente o juiz verifica que não aconteceu aquilo ali. Não é por falta de provas, mas ele entende que não houve violação capaz de ensejar uma ação civil pública. Ele não menciona que é por falta de provas, ele só menciona que não foi, que não é dano, que aquilo não é considerado um dano, por exemplo. E aí o Ministério Público recorre, então não recorre, o negócio fez coisa julgada. Por aquele fato, não pode se ajuizar uma ação novamente, porque já foi julgado, a não ser que fatos novos surjam. Aí, com esses fatos novos, sim, é possível fazer a ação, mas não é em relação ao problema anterior. Só que as ações coletivas, tanto a ação civil pública como a ação popular, têm uma característica que as outras não têm. E é nesse ponto que eu estou querendo chegar com vocês. O que acontece? Acontece o seguinte, se a sentença, presta bem atenção, principalmente para quem está anotando, para quem não está e for assistir essa aula de novo, anotem isso, porque o que acontece? Se a sentença da ação civil pública for pela improcedência, por insuficiência de provas, vou escrever aqui. Sentença de improcedência por insuficiência de provas. Esse é o motivo, tá? Da sentença. Sentença de improcedência por insuficiência. Tá, foi errado. Mas a pessoa não põe óculos, né? Vai dar ótimo. Se a sentença, se a ação civil pública for julgada improcedente por insuficiência de provas, tem que aparecer lá esse motivo. O juiz coloca assim, diante de todo o exposto, considerando que não há provas suficientes em relação ao ato, julgo improcedente os pedidos constantes na ação civil pública, ou seja, o motivo foi a insuficiência de provas, só por esse motivo. Por que eu estou frisando isso? Se vocês tiverem uma sentença de improcedência por insuficiência de provas, surgindo as novas provas, vocês podem ajuizar a ação novamente. Ou seja, a sentença de improcedência por insuficiência de provas faz coisa julgada formal.
a sentença da ação civil pública, que julga improcedente os pedidos feitos pelo Ministério Público ou pelos entes legitimados, se o motivo for insuficiência de provas, ela faz coisa julgada formal, ou seja, caso surjam novas provas, é possível o ajuizamento do mesmo problema, agora com novas provas. É coisa julgada formal, tá? Então, é um ponto muito importante aqui da ação civil pública, porque é muito característico das ações coletivas isso aí. É muito restrito para as ações coletivas essa possibilidade, e é algo que também é muito cobrado nas provas que vocês vão fazer. Essa frase, exatamente do jeito que eu falei para vocês, cuidado com ela, eu vou falar a frase correta aqui, tá? Na ação civil pública, a sentença que julga improcedente os pedidos não ganhou ação. E o motivo é a insuficiência de provas, ela faz coisa julgada formal. Ou seja, caso surjam novas provas em relação ao mesmo fato que foi discutido na ação anterior, é possível que se ajuize novamente a ação civil pública, tá? Muita coisa, né? As ações coletivas a gente acha que não, mas tem muita coisa aqui. Inquérito civil público. O que é um inquérito civil público? Inquérito civil público. Quem aqui gosta de processo penal? Eu gosto. Que é um povo do penal aí. Acho bom. Milena gosta do penal. A Sara gosta do penal. Quem curte um penal? Quando vocês estudam, geralmente muita gente gosta do penal. Quando vocês estudam, vocês já no nono, vocês estudaram inquérito, então. Inquérito policial? Vocês estudaram inquérito. Sim. Certo? Certo. Estudamos. Isso. Isso. Vai ficar muito mais fácil compreender agora. Existe outro tipo de inquérito, o inquérito civil. Então, existe um inquérito policial lá para os crimes, para a investigação em relação à autoria e materialidade de um crime. E existe o inquérito civil público. O que é o inquérito civil público? Quem se lembra do conteúdo de inquérito policial, o inquérito civil vai ficar super tranquilo aqui agora. Porque o que é o inquérito civil público? É um procedimento administrativo também. Anotem, de atribuição exclusiva do Ministério Público. Olha a diferença, porque a ação civil pública não é exclusiva do MP. Ela é para todos os legitimados do artigo 5º, mas o inquérito civil público é exclusivo do MP. Só o MP pode instaurar inquérito civil público. Aqui não é a polícia, tá? Ministério Público. Só o Ministério Público tem atribuição exclusiva para instaurar inquérito civil público, é diferente da ação. O que é o inquérito civil público? O ICP tem o ICP e a ACP. ACP é Ação Civil Pública, ICP, Inquérito Civil Público. Esqueça um pouquinho a ação e vamos pensar agora no pré-ação. Existe um procedimento administrativo dispensável, da mesma forma que é o inquérito policial, porque se o Ministério Público já tem elementos para ajuizar a ação civil pública, ele não é obrigado a instaurar inquérito civil público. É um procedimento de natureza administrativa, porque é feito no âmbito do Ministério Público, não tem a necessidade de intervenção do Judiciário. É atribuição exclusiva do MP. Para quê? Para se apurar se foi realmente praticado um ato que seja objeto da ação civil pública e quem praticou o ato. Então, como que se instaura o inquérito civil público? Por portaria. Olha, como que parece lá o inquérito policial. Primeiro, procedimento administrativo. Segundo, é um procedimento, em regra, que é sigiloso, porque na fase do inquérito é uma fase de investigação. Terceiro, é um procedimento dispensável, porque se o Ministério Público tiver elementos para ajuizar a ação, ele não precisa do inquérito. E ele só faz o inquérito, ele só é instaurado por portaria, aqui não tem prisão em flagrante, tá? Ele é instaurado por portaria, então o Ministério Público baixa uma portaria instaurando o inquérito civil público para investigar algum fato que seja objeto de relação ao meio ambiente, consumidor, todos aqueles objetos que a gente já falou em relação à ação civil pública.
Então, ele faz um procedimento investigatório. O que ele faz aqui dentro? Ele pode requisitar documentos para órgãos, ele pode chamar as pessoas para serem ouvidas dentro do Ministério Público para prestar esclarecimentos sobre algum fato, pegar a oitiva dessas pessoas, aí ele vai pegando, ele vai ouvindo, ele chama, vai ouvindo, convocando, chama, vem aqui, comparece aqui, você tem que prestar. E vai verificando, ouvindo, junta documento. No final de tudo, ele analisa aquilo ali, o promotor ou a promotora, analisam tudo que ele levantou. Se ele entende que está precisando de mais coisa, chama lá de novo, traz aqui que eu preciso ouvir para esclarecer. Depois ele olha para todo aquele procedimento e aí ele vai ter que tomar uma decisão. Que decisão é essa? Isso aqui é caso ou não de ação civil pública? Ou não? Aqui no inquérito, eu entendo que pode ser que seja feito um termo de ajustamento de conduta, um TAC. O que é o termo de ajustamento de conduta? É um acordo que é feito. Foi verificado que foi causado um dano. Então, o Ministério Público chama o causador do dano, seja quem for, pessoa física, poder público, empresa, pode ser quem for. Chama essa pessoa para quê? Para fazerem um acordo, e dentro desse acordo, evitar a ação, e se você cumprir, ok. Mas se você não cumprir, título executivo extrajudicial, o Ministério Público pode executar esse TAC. Caiu já também exame de ordem. Anota aí, esse trem quando eu vejo, eu vou falando, vai vir na questão aqui. O termo de ajustamento de conduta é um acordo que é feito entre Ministério Público e causadores de dano. Se houver o cumprimento, arquiva-se. Se não houver o cumprimento, o TAC é um título executivo extrajudicial que pode ser executado pelo Ministério Público. Já caiu na OAB, porque tem gente que põe que é título judicial, tem gente que põe que é extra, gente. O trem foi feito fora. É extrajudicial, não tem como errar isso aí. Então, o TAC é um título, ele é considerado um título executivo extrajudicial que pode ser executado. Mas vamos supor que não cumpre, o Ministério continua com o inquérito, vê se você faz de TAC, não. Maria Clara, é assim. O Ministério Público tomou conhecimento de um problema. Ou ele já chama para fazer um TAC, um termo de ajustamento de conduta, que é um acordo que é feito entre Ministério Público e causador do dano. Se o causador do dano cumprir os termos do ajustamento, arquiva, fechou. Mas se não cumprir, esse TAC, esse documento que foi assinado ali, ele pode ser executado pelo Ministério Público, uma ação de execução por título extrajudicial. O TAC é um título extrajudicial. Tá. O Ministério Público é obrigado a fazer TAC? Não. É o promotor ou a promotora que vão olhar ali e falar, isso aqui é caso de TAC. Isso aqui não é caso de TAC, não, gente. Isso aqui é gravíssimo. Isso aqui é caso de ação civil pública. Enquanto é uma ação civil pública, o trem é feio. Pode ser feito um TAC dentro da ação civil pública também. Se as partes procurarem, falarem que vão resolver, vão tentar um TAC, é até uma forma de defesa aí, tentar resolver por termo de ajustamento de conduta. Mas para chegar numa ação, o negócio é grave. Então, nós temos o inquérito civil público, que é um procedimento de investigação que o promotor de justiça ou promotor, os procuradores fazem, para investigar se é caso mesmo ali de ação ou de TAC, alguma coisa. E se não é feito nenhum termo, e o inquérito civil público vai até o seu final, como que é o final do inquérito policial? Como que ele se encerra? Não é com relatório do delegado, né? Aqui também. O inquérito civil público, ele começa com a portaria e é encerrado com o relatório do promotor ou da promotora. E nesse relatório, eles vão verificar se é caso de ação civil pública ou se é caso de arquivamento. Se for caso de ação, ótimo, eles vão ajuizar a ação. Mas se for caso de arquivamento, não consigo ver aqui que isso aqui é um ato lesivo ao meio ambiente, ao patrimônio, não, isso que eu vou arquivar. Toda vez, presta atenção nisso aqui, toda vez que for caso de arquivamento de inquérito, promotor ou promotor entendeu pelo arquivamento, vai arquivar. Obrigatoriamente, a cópia desse inquérito tem que ser remetida para o Conselho Superior do Ministério Público do Estado. Todo Estado tem o seu Conselho Superior do Ministério Público. No prazo de 3 dias, para que o Conselho veja mesmo se é caso de arquivamento. Olha, parece processo penal isso aqui.
Só que aqui vai para o conselho. Então, vai para o conselho, não é o conselho nacional, não o conselhão, não. Todo estado tem o seu conselho superior do Ministério Público. O nosso fica lá em Goiânia. Então, toda vez que for caso de arquivamento, relatório for pelo arquivamento, o promotor ou promotora deve obrigatoriamente submeter esse inquérito para o Conselho Superior do Ministério Público no prazo de 3 dias, para que o conselho veja se realmente é caso de arquivamento. Aí nós temos 2 caminhos lá dentro do conselho. Se o conselho entender que é caso de arquivamento, fechou. Se o conselho entender que não é caso, o promotor está louco, o trem está comprovado aqui, não quer fazer a ação, não tem problema. Igualzinho no processo penal. Promotor, respeitamos a sua decisão. Vou designar outro representante ou outra representante do Ministério Público. Aí sim ela tem que cumprir, ela tem que ajuizar a ação. Se eu for falar uma determinação do conselho. Mas observem que o conselho não pode obrigar o primeiro promotor a fazer a ação. Isso violaria o princípio da independência funcional do Ministério Público. Então, parece muito, né, aquela regra lá do arquivamento do inquérito, que vai lá, sobe o negócio, e se for caso de arquivamento mesmo, o juiz se não for caso de arquivamento, enfim, o juiz é obrigado, é designado um promotor, o juiz tem que aceitar, até aquela discussão dentro do processo penal. Aqui, é arquivamento? Arquivou, ok. 3 dias remete para o Conselho Superior do Ministério Público. O conselho olha e fala, tá certo, é caso de arquivamento. Fechou, vai ser arquivado. Não, isso que não é caso de arquivamento. Aliás, isso aqui é gravíssimo. Designa outro representante do Ministério Público, a cópia vai lá para o representante do Ministério Público e você vai ter que ajuizar a ação civil pública nesse caso aqui, tá? É isso. Gente, alguma dúvida até aqui? Até aqui. Contem para mim, como é que tá? Tem muita informação aqui hoje. Agora tá ok? Uhum. Vou contar, não vou... Vamos estudar a ação popular, porque a ação popular, ela é uns 20 minutos no máximo, 20, 30 minutos no máximo na ação popular. E aí a gente faz o estudo de caso da ação popular, mas antes da gente encerrar, porque pelo tempo que acho que 5 minutos o Zoom vai até... colocou 2 horas, mas vamos lá, eu queria contar um caso para vocês de TAC que aconteceu aqui no estado de Goiás. Povo de Deus, vocês não vão acreditar que aconteceu. Tá. Teve um dano ambiental. Aconteceu um dano ao meio ambiente em uma cidade próxima a Anápolis. Não foi em Anápolis, é uma cidade assim, pequena, perto de Anápolis. E não vou falar a cidade. Quem morar na cidade provavelmente vai associar o problema. O que aconteceu? Aconteceu um dano ambiental causado por uma grande empresa nessa cidade. Essa cidade ela é sede de uma grande empresa. E aí essa empresa causou um dano ao meio ambiente. Aí o que aconteceu? Foi feito, o Ministério Público tomou conhecimento, com a marca de vara única, um único juiz, um único promotor, enfim. E aí o promotor tomou conhecimento do fato e observou aquilo, viu lá, viu, né, uma movimentação, uma cidade menor, dá para saber muita coisa. Anápolis já dá para imaginar uma cidade menor. Aí o que aconteceu? O promotor tomou conhecimento e começou um procedimento de investigação para saber se realmente estava um inquérito civil público para saber realmente o que estava acontecendo, para saber quem estava causando aquele dano, enfim. Ficou comprovado o dano ambiental. Aí o Ministério Público chama os representantes da empresa para fazer um TAC, um termo de ajustamento de conduta. Povo, foi lá, os empresários foi lá reunir com o promotor avisou o juiz que ia fazer um termo de ajustamento, que eles dialogavam muito, é tudo uma sala do lado. Geralmente, quando tem dano ambiental, o TAC é feito assim, olha, você vai reconstruir o dano que você causou e você vai recuperar uma área ali, construir um parque na cidade. O próprio Areião, em Goiânia, foi porque um hipermercado violou uma área lá e é fruto também de um termo de ajustamento de conduta. Então, você faz uma compensação ambiental aqui, porque você causou um dano lá naquela área. Ok.
E geralmente é isso, doação de peixe, doação de mudas, do meio ambiente, né? Aquilo vai para o meio ambiente. Vocês acreditam que eu não estou going to lembrar desse que ficou comprovado o dano. E vocês sabem o que foi a compensação ambiental? Chegou os caminhões da Toque Stock lá na cidade, no fórum, era mobiliar a sala do promotor do juiz. Fornecer móveis. Não tem lógica aquilo. O trem saiu na televisão, foi uma confusão. Caminhões da Toque Stock chegando na porta do fórum para levar móveis para a sala do juiz, do promotor, para mobiliar. Essa foi a compensação que foi feita. Mas eu queria ter visto o TAC. Na época, isso deve ter anos isso que aconteceu. Quando eu falei, o que eles colocaram nesse TAC? Porque não tem cabimento. Não é possível que colocou no TAC que a compensação ambiental vai ser a mobília da sala do promotor. Não é possível. Não tem cabimento. A ser adquirido na loja tal. Ninguém teve acesso ao TAC. Na época, muita gente, né, da comunidade jurídica se movimentou, porque todo mundo queria ver esse termo de ajustamento, e todo mundo viu lá que foi a empresa que mandou entregar os móveis, mas é umas coisas que acontecem numa cidade muito próxima aqui de Anápolis. Chegou a sair na televisão na época, viu? Vou falar para vocês, isso deve ter mais ou menos uns 15 anos que isso aconteceu, e que gerou um movimento muito grande, porque os objetos geralmente estão guarda relação com os danos. A gente não faz um TAC para mobiliar a nossa sala. É um negócio assim, louco. Mas, enfim, aconteceu isso. Tinha que mencionar para vocês, geralmente esses acordos são feitos para beneficiar aquilo que teve uma violação, e não para usar para outras finalidades, tá? Dúvidas? Tudo certo? Beleza. O que a gente precisa ver? Para onde vão as indenizações, né? Vamos lá na sentença da ação civil pública? Para onde vão essas indenizações? Então, suponhamos que no interesse difuso, a empresa poluidora tenha sido condenada a pagar 100 milhões de indenização. Se os sujeitos são indeterminados, vai para quem? Quem recebe essas indenizações? Para onde vai esse dinheiro, gente? Se os sujeitos são indeterminados? A lei da ação civil pública prevê que nos interesses difusos, as indenizações, elas irão para fundos específicos. Se for o Ministério Público Federal que ajuizou a ação, para um fundo federal, mas específico do dano. Então, por exemplo, vamos supor que o Ministério Público do Estado de Goiás ajuize uma ação civil pública por danos ambientais em relação ao Estado, por exemplo, de um rio que corta os municípios, e tem um fundo estadual de meio ambiente. Ele vai para o Fundo Estadual do Meio Ambiente. Então, os valores vão para fundos públicos que são revertidos especificamente para aquela área que aconteceu o dano. Se houverem pessoas determinadas, as indenizações vão para essas pessoas. Por exemplo, os associados de pescadores lá que ficaram sem receber. As eventuais indenizações a serem pagas irão para essas pessoas determinadas. Quando temos pessoas determinadas, as indenizações vão para essas pessoas determinadas. O dinheiro não vai para o autor da ação. O dinheiro não vai em renda. Não aquele negócio daquele TAC lá que mobiliou a sala do povo. Mas eu estou dizendo assim, nas sentenças, os valores não vão para os autores da ação, que geralmente é Ministério Público, município, União, não vão para os autores. Vão em benefício da coletividade também. Então, se são pessoas indeterminadas, esses valores vão para fundos específicos que já vêm na sentença, ou indicados pelo representante do Ministério Público. Se forem pessoas determinadas, aí vão para essas pessoas determinadas que estão sofrendo diretamente aquele dano, tá? Funciona assim, está lá na Lei da Ação Civil Pública de uma forma muito clara. O que nós vamos fazer na próxima aula? A gente vai estudar ação popular. Se vocês compreenderam a ação civil pública, a ação popular vai ficar super tranquila, é muito mais simples de se compreender, até porque a gente vai repetir muita coisa. E a gente já vai entrar no outro conteúdo. Nós já vamos entrar nas ações a gente faz alimentos primeiro, depois a gente faz divórcio. Então, olha isso, a gente sai de ações coletivas e vai para alimentos.
Então, na próxima aula, a gente fecha a ação popular, a gente faz o estudo de caso, porque o estudo de caso que eu ia compartilhar com vocês hoje, ele envolve a ação popular. Então, é melhor a gente já ter o conhecimento da ação popular, a ação popular e a ação civil pública junto. Então, a gente estuda a ação popular, fechou o conteúdo de ação popular na próxima aula, a gente já olha o estudo de caso e já começa a estudar as ações de alimentos, ok? Como que faz, quais as características dos alimentos, como que eu faço uma ação de pensão alimentícia, como que fica a execução da pensão alimentícia, a gente já vai para outro tipo de procedimento especial, tá bom? Povo, dúvidas? Agora sim, podemos encerrar, tudo certo, né? Tudo certo. Gente, é isso. Muito obrigada pela presença de vocês mais uma vez na aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, fala comigo, tá? A Malu tinha falado comigo. Depois dá uma olhada lá no AVA, Malu. Deu certo lá? Da semana passada? Tá, acho que eu coloquei, né? Colocou sim. Professora, eu não lembrei de conferir, mas qualquer coisa eu aviso. Qualquer coisa você me fala, tá? Acho que no outro dia, porque naquele dia, na última live à noite, estava uma correria, mas eu acho que a Milena tinha falado comigo também. Eu acho que tá tudo ok. Dá uma olhada para mim, me atualiza. Aí a gente tem que atualizar de hoje, tá bom? Só essa aqui, porque o material vou colocar de novo, porque foi ações coletivas. Mas é isso. Gente, muito obrigada. Boa semana para vocês. Que Deus os abençoe muito. Obrigada pela presença. E qualquer dúvida que vocês tiverem, estou aqui à disposição de vocês. Tá bom? Obrigada, professora. Obrigada. Obrigado, professora. Boa semana. Obrigada, professora. Boa semana. Boa semana para vocês. Tchau, professora. Boa semana. Obrigada. Ah, a Juliana falou que tá ok, tá? Obrigada.